Relatos da Pandemia volta hoje com a presença de Cristiane Obst Oliveira, médica, e que vai se apresentar para vocês. Cristiane, por favor. Boa noite, Lourdes, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu me chamo Cristiane Obst Oliveira, sou médica pediatra e nefropediatra, tenho toda a minha formação de pediatra e de nefropediatria feita pelo SUS, estou formada há 22 anos e nesses 22 anos meu trabalho é totalmente dedicado ao SUS, eu em nenhum momento trabalhei em rede privada. Então, durante esses 22 anos, eu trabalho só no SUS. Cris, você está na linha de frente da Covid? Sim, desde março do ano passado, desde que tudo começou, eu trabalho no hospital do Hemoi-Mirim, que é um grande covidário de São Paulo, que foi covidário o ano passado, continuou como covidário, agora voltou de novo a ser o covidário, é um dos covidários oficiais de São Paulo. Eu trabalho no pronto-socorro, eu também trabalho no pronto-socorro do Hospital Infantil Darcy Vargas, que é um pronto-socorro infantil, mas que a gente também recebe os casos de Covid. Trabalho numa UBS no Taboão da Serra, que tem demanda espontânea para Covid, as pessoas podem procurar a UBS com sintomas de Covid, a gente atende também. E trabalho no Hospital Municipal de Barueri, mas aí no Hospital Municipal de Barueri a gente não está na linha de frente, porque lá é um hospital de porta fechada. Conta, você é pediatra. Você está vendo muitos casos de criança com Covid? Muitos, aumentou absurdamente. A pediatria, nesta época de março até julho, é uma época sazonal para os vírus que são mais comuns, os vírus da gripe, o vírus sincicial respiratório, que é a famosa bronquiolite em bebês. É uma época sazonal da pediatria que a gente já tem um número maior de atendimentos, que vai de março até julho, né? Com as escolas, aumenta isso, e esse ano, mesmo com as escolas fechadas, as crianças não indo, tem muitos casos respiratórios, não se igualam aos casos de adulto, tá? Mas tem muito caso pediátrico, tem crianças que estão evoluindo de forma bastante grave, inclusive evoluindo para óbito, né? E a gente tem uma demora muito grande para ter esse diagnóstico, né? Por exemplo, no Darcy Vargas, que é um hospital infantil, a gente tem tanto a opção do Adolfo Lutz quanto da USP. O Adolfo Lutz leva em média 15 dias para dar um resultado para a gente. Ou seja, tem paciente que evolui a óbito que só depois que já evolui, que já morreu, é que chega o resultado do COVID positivo. Que até então era suspeito. Volto a dizer, não se compara à clínica médica. Adulto tá absurdo, assim, adulto não tem como comparar com pediatria. Mas a pediatria aumentou muito o movimento e, assim, pacientes graves do quadro respiratório. No caso, trabalhando em pronto-socorro, vocês acabam vendo de todas as idades, os pacientes entrando de todas as idades. Como está a fila para a entrada dentro do hospital? Por exemplo, o Hemoi-Mirim, que é um hospital de referência naquela região. Então, Lourdes, o hospital do Hemoi-Mirim, ele é um hospital público muito diferenciado. Não dá nem para encarar ele como um hospital público, porque ele é administrado pelo Einstein e pelo Sejan. Ele é da prefeitura, mas ele é terceirizado para o Sejan e para o Einstein. Então, é um padrão SUS muito diferenciado. Por exemplo, eles rapidamente conseguem transformar 100 leitos em leitos de UTI, muito rapidamente. Entendeu? Tem uma demanda que está aumentando, por exemplo, hoje a chefe da pediatria já falou, acabou de fechar uma UTI pediátrica para abrir para adulto. E eles não têm, assim, dificuldade, eles não têm nenhum problema em abrir leitos, eles saem abrindo leitos. Porque é um hospital diferenciado. Só que, mesmo no Hemoi-Mirim, que é um hospital público muito diferenciado, a médica que é responsável da pediatria, mas que tem um controle de toda a demanda do hospital em relação ao Covid, ela colocou para a gente que está inserindo a cada 1 minuto um paciente no CROSS precisando de vaga de Covid. Ou seja, 1 por minuto.
Então, é um número muito significativo. E lá é um hospital que virou, ele é inteiro Covid. Ele não tem mais cirurgia eletiva há um ano. Os traumas que chegavam lá estão indo todos para o Campo Limpo. É um covidário, tem uma faixa na porta. Só entra paciente com Covid. E Se mesmo assim está inserindo. um hospital tem capacidade de criação de leitos com muita rapidez, como fica a parte do suporte, ou seja, de médicos, enfermeiros, atendentes? Como fica isso? Tem equipe para esse aumento assim rápido? Um aumento rápido, você tem como cobrir? Então, na verdade, lá tem porque eles fazem contratação. Porque lá é contratação CLT, né? Então, o contrato lá é todo mundo é CLT, médico, enfermagem, técnico, fisioterapeuta. Então, eles não têm uma limitação de contratação. Eles contratam profissionais. Conforme a demanda aumenta e o número de leitos aumentam, eles conseguem respirador. Eles, inclusive, a semana passada instalaram um outro cilindro gigante de oxigênio na madrugada de quarta para quinta, um cilindro gigantesco de oxigênio para suprir a necessidade do hospital. E eles contratam médico, mas porque a forma de contratação é outra, CLT. Diferente do Estado, que não vai ter concurso até 2022, que não tem como suprir essa demanda, porque não tem médico, não tem nada. Lá tem. Então, isso aí já facilita ali no pedaço. Agora, para dar uma ideia para as pessoas do que a gente está falando, qual a capacidade do Hospital do Boi-Mirim de pacientes? Em Tem assim, números, eu mais não ou vou, menos. em números, eu não vou saber te falar. Eu sei que hoje tem 129 pacientes na UTI. Isso é muito, 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 porque as UTIs geralmente são de 10 leitos. Nós temos, hoje, tem 129 pacientes na UTI, que foi o que eles mostraram há pouco para nós. Eu até posso olhar depois para você, que eu tenho um mapinha que eles mandam todo dia. Desses 129, 55% estão em ventilação mecânica. A outra coisa que eu gostaria que você explicasse, o caminho dessa pessoa depois de sair da ventilação mecânica. Quando o paciente é extubado, qual o caminho que ele tem que seguir para conseguir, que ele segue para conseguir sair do hospital? Então, fisioterapia, terapia de pulmão, terapia de membros, como é que é isso? Então, a gente está tendo, assim, como é uma doença nova, né, as pessoas estão tendo muitas evoluções insatisfatórias de ponto de vista neurológico, do ponto de vista motor. Então, assim, eles estão saindo com muitas sequelas. Então, ficou bom? Ah, ficou bom médio, ficou bom cheio de sequelas, né? Então, eu tenho amigos que estão com problema articular, eu tenho amigos que estão com problema neurológico, outros com problema motor, e todos têm o caminho de terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e fisioterapia. É um caminho que não tem para onde correr. E isso é um outro problema, porque aí realmente a rede não consegue comportar tantos novos casos, porque essa rede não está sendo aumentada, essa rede não está tendo contratação. Então, ele sai porque, por exemplo, um paciente que ficou muito tempo entubado, ele normalmente, quando ele volta, que ele é estubado, ele não está comendo, ele está usando sonda para comer. Então, até ele conseguir sair dessa sonda, precisa de um trabalho muito grande da fono. Muitas vezes, a grande maioria dos pacientes vão para casa sem a sonda, mas eles vão com um quadro de disfagia que eles precisam melhorar. Então, eles precisam continuar no segmento com ela. Agora, essa parte do suporte pós-recuperação não tem tanta contratação, mas, assim, eles estão sendo encaminhados para as redes e tá se tentando absorver esses pacientes. Então, a pessoa que não se cuida, além, ela pode não ter um leito, se tiver um leito, ela pode não ter como se livrar do que acontece depois de uma extubação.
Sim, até porque, por exemplo, esses pacientes que estão com Covid, a internação na UTI é uma internação prolongada, não é uma internação rápida. Consequentemente, o comprometimento pulmonar sendo muito extenso, eles ficam muito tempo entubados. E aí o que acontece? Muitos deles precisam fazer traqueostomia. Então, eles saem de lá com tráqueo, que é um outro problema, né? Que é uma outra situação, mas que não tem para onde correr quando você está muito tempo entubado. É uma necessidade, é um procedimento necessário para ser feito, para melhorar o teu suporte de vida. Só que você sai lá com esse dispositivo e que você vai ter que ser acompanhada muito de perto por uma fono. Tipo, vai ser 2, 3 vezes por semana uma fono do teu lado. Então, o problema é ele tem uma dimensão tão grande que a gente não consegue nem imaginar. Então, quem está se cuidando está se livrando de tanta coisa ao mesmo tempo que nem imagina. Não, quem está se Agora, cuidando tá se livrando de problemas para a vida inteira, né? a vida inteira. Porque então tem sequela e assim, e tem coisa que ninguém nem sabe. Tem coisa que ninguém nem sabe. Então, o que vai começar a aparecer conforme esses pacientes forem sendo tratados e curados do Covid, vão vir aí outras sequelas que a gente nem conhece ainda. E tem aqueles outros que, pelo quadro grave, acabam tendo que fazer hemodiálise. Quando saem de lá, alguns não conseguem recuperar a função do rim, ou seja, ainda saem fazendo hemodiálise. E o país agora vive uma crise de hemodiálise, porque essa crise já existe antes do Covid. Tem muito mais paciente precisando de hemodiálise do que tem vaga de hemodiálise. E agora, além da gente não ter leito, não ter respirador, não ter sedativo, também agora está uma crise de hemodiálise, porque não tem como suprir o tanto de paciente que está fazendo hemodiálise. E depois eles vão para onde? Porque as clínicas não têm mais aonde colocar. Agora, como médica na linha de frente, como ser humano cuidando de outros seres humanos, como vocês se seguram no meio de tanta coisa acontecendo, de tantas vidas se perdendo? Como que vocês seguram o emocional para não ter um colapso? Eu acho que não tem ninguém que não teve colapso emocional. Quem falou que teve é mentira. Todo mundo tem, todo mundo está sofrendo. Tá todo mundo precisando tomar remédio para ansiedade, tá todo mundo precisando fazer terapia. Eu que nunca tinha feito terapia, me rendi à terapia, me rendi à medicação para dormir, porque é impossível com tantas informações negativas, com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta perda, você conseguir se manter normal. Não tem como fingir que está normal. Não tem, é impossível fingir que está normal. Então, os médicos estão cansados, a gente está tendo que trabalhar mais para poder cumprir a escala, porque alguns colegas estão doentes, alguns colegas mais velhos pediram exoneração, porque eles não conseguiram um afastamento, e pelo quadro de ser do grupo de risco, de ter chance de pegar mais facilmente o Covid, preferiram pedir exoneração. Só que a gente sabe que já foi dito pelo governador que até o final de 2022 não vai ter concurso. Então, essa pessoa que se exonera, ninguém vem para o lugar dela. É mais um buraco na escala. Os outros que ficam doentes porque pegam Covid, é mais buraco. Então, a gente tem que trabalhar muito mais, enfrentando todo esse sofrimento, toda a dor das famílias, e é impossível você fazer de conta que não está acontecendo nada e que são perdas, simplesmente perdas. Não, não são, são muitas perdas, né? E agora a gente está piorando a situação porque a gente está tendo jovens indo embora, né? E parece que as pessoas não entendem isso. Eu estava vendo na sexta-feira um médico intensivista de Curitiba chorando, dando uma entrevista, porque ele tinha acabado de assinar 3 atestados de óbito. Uma moça de 14 anos, a mãe e a avó. Foram 3 gerações. Ele estava totalmente descompensado. Totalmente descompensado. Ele falou assim: 3 atestados de óbito de 3 gerações. Então, assim, não tem. A grande maioria dos profissionais, eu não falo só de médico, não, eu estou falando de enfermagem, eu estou falando de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo, todo mundo está tendo crise de ansiedade, crise de pânico, insônia, está todo mundo sofrendo. Uns mais, outros menos, porque cada um reage de um jeito, né? Uns mais, outros menos, mas todos estão sofrendo as consequências desse tanto de perdas que a gente está tendo aí todos os dias.
É muita coisa, eu imagino como vocês estão. Agora, quando vamos falar um pouquinho de política sem política. Como que você vê a atuação do governo do Estado e como que você vê a atuação do Ministério da Saúde? Isso uma pessoa da área de saúde falando. Você acha que O essas ações estão o satisfatórias? Ministério da Saúde não tem. Ministério da Saúde não tem. Né? Então, assim, não tenho nem o que falar porque ele não existe. O Ministério da Saúde não existe. Então, a gente teve uma chance lá no começo, que tinha um médico, né, que poderia, talvez, ter tentado segurar, salvo as considerações políticas que eu tenho em relação a ele, mas não falando em política, mas a gente tinha um médico no começo da pandemia que talvez teria sido um pouco menos ruim. Depois a gente foi jogado na mão de um militar que não sabe absolutamente nada, né? E agora a gente está com Marcelo Queiroga, o novo, que ainda não foi, né? Que ele não assumiu ainda de forma oficial, ainda continuamos com o Pazuello, mas a gente já sabe que esse médico, infelizmente, ele não é uma pessoa capacitada em política de saúde, em nada disso, ele é uma indicação da família do presidente. Ou seja, nós vamos continuar sem ministro da Saúde. Então, assim, Ministério da Saúde a gente não tem considerações porque ele não existe. O Estado de São Paulo, eu acho que às vezes ele até tenta ter algumas ações mais efetivas, né? Eu achei que ele tentou se virar melhor na vacina, ele foi bloqueado, mas ele tentou, porque o caminho da gente é vacinar. A gente não tem muito o que fazer. É mais de 70% da população vacinada para a gente começar a ver melhora. E, infelizmente, por mais que doa no bolso e na economia, é ter medida de distanciamento mais restritiva. Tem que distanciar. Então, assim, eu acho que tinha que ter decretado lockdown o ano passado, quando começou, porque se tivesse no começo, a gente não teria chegado a tanto. Então, acho que teria que ter tido medidas mais restritivas há muito tempo, não é agora. Agora é meio que, sabe aquela história, a vaca já foi pro brejo? Então, o negócio já desandou. Agora está correndo atrás de um prejuízo que não tem mais como correr. Não tem. A chance que a gente tem é que, assim, que se comprasse muitas vacinas, muitos milhões, e vacinasse 70% da população. Porque não adianta, Lourdes, vacinar os idosos que estão em casa, teoricamente. E quem está pegando ônibus, metrô, está indo trabalhar? Que é a única, até às vezes tem uma família que depende de uma pessoa que sai para trabalhar. Então, assim, o caminho é vacina. Então, eu acho que, assim, o do Ministério da Saúde, eu não tenho nada para falar, porque para mim não existe, a gente não tem. E do governador do estado de São Paulo, eu acho que ele até teve uma boa intenção em relação às vacinas, mas falta muita coisa para melhorar, muita coisa. Ele não contrata médico, ele não contrata fisioterapeuta, ele não contrata equipe de saúde para trabalhar. Né? Cadê os 12 hospitais de campanha que ele prometeu, em alto e bom tom, que ele ia fazer? Primeiro, por que ele fechou os hospitais de campanha que já tinham montados? Tinha tudo montado, tudo feito, gastou-se milhões para fazer os hospitais, montou tudo, entendeu? As coisas estavam organizadas, aí fecha tudo. Eles sabiam, existia uma previsão de que vinha uma segunda onda. Isso era uma coisa prevista, não era, ai, nossa, foi uma novidade, aconteceu, ninguém imaginava. Não, era totalmente previsto, aconteceu no mundo inteiro, só não ia acontecer aqui, né, no Alecrim Dourado, né, o Brasil, Alecrim Dourado, então nós não vamos ter segunda onda. Teve no mundo inteiro, a gente não ia escapar. Ou seja, eles sabiam, né? Eles sabiam que ia ter isso. Por que desfez os hospitais de campanha? Por que desmontou os hospitais de campanha? Então, assim, a primeira crítica que eu tenho é em relação a isso. O porquê do desmonte do hospital de campanha, sabendo que ia ter uma segunda onda. Agora quer fazer tudo a toque de caixa, só que declarou isso a semana passada e até agora não se fez nada. Ele teve uma atitude certa, que foi a fábrica de oxigênio. Não sei se é fábrica que a gente pode falar. Ele falou que é uma usina de oxigênio. Usina de oxigênio, exato. Em Ribeirão Preto, que
mas é junto com a iniciativa privada, é a Ambev que está sendo a facilitadora, né? Mas fez, ele deu um passo aí que também foi importante, porque está rareando oxigênio em cilindro para várias cidades já, né? Então, isso Mas, é um por exemplo, ponto. o anexo do hospital do Hemboimirim para a Covid, quando começou tudo, foi, assim, uma coisa modelo. Era um hospital, você olhava o anexo, era uma coisa sensacional. Mas não foi o Dória, nem o Covas, foi a Gerdau e a Ambev. Quem doou foi a Gerdau e a Ambev. Está funcionando esse anexo? Agora tá, porque voltou. Porque esse anexo, os médicos do Hemboimirim não deixaram desativar. Os Ah, médicos tá. da UTI não deixaram desativar. Falaram, não vai desativar, porque a gente vai ter uma segunda onda e a gente não vai ter onde enfiar paciente. Então, a gente não vai autorizar a desfazer esse anexo. Então, esse hospital, esse anexo em particular, ele não foi desfeito por uma exigência dos médicos da UTI do Hemboimirim. Então, foi mantido. Mas ele não é um hospital de campanha, ele é só um anexo. Ele não funciona como um hospital de campanha. Então, assim, eu acho que eu escutei hoje ele falando, na verdade, ele falando, não, eu li a reportagem que ele vai fazer uma usina de oxigênio para poder evitar a falta de oxigênio em São Paulo, porque no sábado a gente já teve, né, em 2 hospitais, numa UPA de Ermelindo Matarazzo, 10 pacientes foram prejudicados, e teve também no João 23 na Moca. Então, faltou oxigênio em 2 lugares já no sábado. Foi depois disso, né, e desses 10 pacientes lá do Ermelindo Matarazzo, que tiveram que ser transferidos de emergência na madrugada, é que ele começou com essa história da usina de oxigênio. Bateu a água, né? Outra coisa que eu gostaria muito de saber de você. Vocês têm casos de pessoas que chegam com sintomas fortes e pedem o medicamento do presidente? Tem, tem. Como reagem eles? Então, na pediatria é mais tranquilo essa questão, né? Porque a gente não tem experiência em usar cloroquina em criança, embora seja usado para tratar artrite, né, em crianças da reumato. Então, tirando esses pacientes pediátricos que são da reumato, a pediatria em geral não se usa cloroquina. A ivermectina usa para tratar pediculose, para tratar verminose, mas para esse fim, né? Agora, eu vejo vários colegas orientando familiares a tomar ivermectina e cloroquina. Você vê orientando? Muitos, muitos. Mas o Sem que é isso? É falar, desespero? eu acho que é ignorância, desespero, né? Porque você viu, ontem o nosso presidente pediu para pulverizar a cloroquina, pediu para diluir comprimido de cloroquina no soro de paciente com Covid. Ele entrou numa rádio no Rio Grande do Sul, ele entrou ao vivo e deu essa informação. Não bastasse a desgraça desse homem, uma médica que estava de plantão pegou comprimidos de cloroquina, diluiu e colocou no soro de um paciente com Covid. Foi mandada embora por justa causa, né, por descumprimento de protocolo médico, mas ela fez, é uma médica. Ela escutou ele falando na rádio e ela já efetivamente realizou no plantão dela. Gente, a ciência que está por trás da medicina, onde é que guardaram? Esqueceram. Não Esqueceram. guardaram, esqueceram. Desespero. Eu acho que tem desespero, tem. Não, mas assim, eu acho que tem o Desespero fanatismo, nosso. né? Desespero total, né? Total. Você explicou bem que é um pouco de ignorância também, E comungar com sem esse. vacina, e sem vacina, a gente não vai sair dessa areia que a gente está, entendeu? Não vai sair. A gente vai ficar aqui patinando, patinando, patinando e morrendo. E morrendo, morrendo e morrendo. Então, a única saída que a gente tem é ter um ministro da saúde que realmente seja uma pessoa competente, que entenda de saúde, de política de saúde, que entenda de SUS, entendeu? Porque assim, eu sou hiperdefensora do SUS, porque para mim o SUS funciona. Eu gosto do SUS, eu sempre trabalhei no SUS, me submeto às condições de trabalho do SUS, mas nunca abri mão para ir para a rede privada.
Então, eu acredito no SUS, eu acredito que o SUS funcione. Então, eu acho que, assim, é um direito das pessoas receberem a vacina. Eu espero que a gente tenha, eu não sei se esse tempo que ele está levando aí para assumir oficialmente, eu espero que ele esteja trabalhando ideias positivas, que ele esteja fazendo contatos positivos para que a gente seja vacinado. Porque hoje, a única saída que a gente tem é 70% ou mais da população ser vacinada. E não é para ser vacinada até dezembro, não, é para ser vacinada até maio. Entende? Porque não tem, vai ser essa areia e não vai sair disso. E aí os especialistas do governo, né, que não é governo, mas está morrendo pouco, está tudo sob controle, e esses números podem chegar a 4 mil por dia. Não, esses números têm que diminuir e não aumentar. É que eles colocam um número muito mais alto para a gente achar que os 2.800 que estão morrendo por dia, tá bom. Nossa, porque podia ser 4. Novo normal. Né? Podia ser 4, está sendo 2.800, nossa, nós estamos no lucro. E não estamos. Né? Ninguém está no lucro. Ninguém está no lucro. Você vê, ontem tinha fila de caixão, fila de famílias esperando para comprar caixão. Não é normal, não é que a gente está no lucro, mas eles estão falando que a expectativa pelo nível da doença, da transmissão, dos 11 milhões de contaminados, é para estar morrendo 3, 4 mil por dia. Ai, Cris, que desesperança que dá na gente vendo tudo isso. Não, e é uma desesperança que não tem, assim, uma expectativa de melhora, né? Porque se a gente ainda tivesse uma expectativa de melhora, falar, não, a gente vai ter um ministro da saúde que vai ser um cara muito bom, que vai chegar e vai colocar por A mais B, que aqui vale a ciência, não é teorias, né, imbecis. Não, a gente não tem essa expectativa, né? Essa expectativa é zero, inclusive. Eu já não tenho mais nenhuma depois do pronunciamento dele da semana passada. Então, o pronunciamento dele da semana passada deixou claro que ele é mais um Pazuello da vida com outro nome. Entendeu? Com a mesma cabeça, com as mesmas condutas, obedecendo às regras do maluco, e assim vai, entendeu? Então, é uma areia que a gente não tem por onde sair. Sem falar, né, Lourdes, que assim, São Paulo ainda a gente não está vendo isso. Então, São Paulo ainda a gente está um pouco resguardado da tragédia nacional, porque tem paciente entubado, amarrado na maca, porque não tem mais sedativo. O kit intubação. O kit intubação. No Rio de Janeiro mesmo, tinha um hospital de campanha com 100 leitos desativados, porque os médicos se negaram a receber paciente porque não tinha como intubar. E não tem sentido nenhum entubar um paciente acordado e mantê-lo entubado, acordado, amarrado numa maca. Isso não existe. Entendeu? Isso daí não tem o que falar, não tem comentário, não tem o que dizer, né? É o tal do kit intubação agora. Mas assim, o Ministério se negou a comprar em agosto do ano passado. Pois é, agora não tem. Tudo bem que se você usava tantas ampolas, por exemplo, aquela UPA que faltou, né? É claro que a gente tem que entender que as coisas pioraram muito, o cenário é muito diferente. Essa UPA de Ermelindo Matarazzo, que faltou oxigênio no sábado, ela era abastecida antes do Covid uma vez por semana com oxigênio, e era o suficiente. Agora, com essa onda do Covid, ela era abastecida 3 vezes por dia. De uma vez por semana para 3 vezes por dia. Por dia, entendeu? E no sábado acabou tendo uma falha, que a White Martins fala que é do secretário de Saúde de São Paulo, o secretário de Saúde fala que é da White Martins. Eu acredito que é da prefeitura. Eu não acredito que seja da White Martins, né? Então, enfim, só que mudou muito o cenário da história, porque uma vez por semana para 3 vezes por dia. Isso é muito. E você imagina que isso é o oxigênio, a mesma coisa está acontecendo com o sedativo, né? O kit intubação que eles falam são os sedativos. E não tem. Se você tinha X, uma média X, UTI, o máximo que a pessoa ficava 10 dias é uma média alta.
porque a pessoa vai para a UTI depois de uma cirurgia, daí fica um dia só, vai depois de um procedimento, fica um dia só. Agora está ficando 40 dias, 30 dias, Sim, a semana 2 passada meses, uma amiga minha teve uma amiga que recebeu alta da UTI depois de 80 dias. 80 dias. Então, você tem que ter medicamento que supra esse período todo É, porque de... são pacientes que têm uma permanência muito mais alta na UTI, né? E como eles têm um comprometimento pulmonar muito grande, você precisa ventilar muito bem. E para você ventilar muito bem, você tem que sedar muito o paciente, senão não é possível fazer, né? Então, é uma coisa puxando a outra. É uma permanência mais prolongada, é um paciente mais grave do ponto de vista pulmonar, precisa de mais ventilação e precisa de mais sedação. Agora, isso tudo era previsto, nada é surpresa. Nada aconteceu do dia para a noite. Isso tudo era previsto. É que o negacionismo é muito grande, né? Vamos fingir que nada está acontecendo. Mas isso daí tudo era previsto. Não tinha nada que não fosse previsto. Cris do céu. Vamos conversar de novo, dar um mesinho e conversar de novo? Quem sabe a gente tem um cenário melhor, né? Um cenário melhor, por favor, a gente precisa de luz no fim do túnel, né? É. A gente está tentando, mas está difícil. Tá difícil, olha mas que, e olha, tem dia que a gente desanima muito, né? Tem dia que são piores, né? Então, assim, não são dias felizes. São dias mais tristes e dias menos tristes, porque não tem mais dias felizes, né? E são dias mais tristes e menos tristes. E vamos ver, né? A minha esperança ainda é que a gente consiga, de alguma forma, uma forma de vacinação em massa, entendeu? Que as pessoas sejam vacinadas, que tenha uma mudança aí de pensamento, de conduta, e que a gente possa adquirir as vacinas, que já deviam ter sido adquiridas desde quando foi de proposto quando? e o país não comprou, correr atrás disso agora, ver se consegue, né? Eu tomei a Coronavac, minha mãe tomou a Coronavac, estou super feliz com a minha vacina do Butantan. Espero que a gente consiga ter muitos milhões de doses, que isso mude essa política da vacinação e a gente consiga ter uma população vacinada aí em massa até maio, junho. E aí eu Tomara. acho que o nosso cenário vai ser outro. Aí a gente vai começar a melhorar. E ainda assim demora um tempo para começar a cair o número de mortes. Então não é uma coisa Mas imediata precisa também. dar esse passo, né? Precisa dar esse passo e aí precisa ter um pouquinho de paciência que aí as coisas começam a cair. Os números começam a cair depois de um tempo. Até porque a vacina não é imediata, né? Você toma a vacina e você não tem imunizado no dia. Você tem um tempo. E está bem explicado para as pessoas, eu acho, né? Então, É, bem explicado tá, né? Mas parece que não entende. a gente vai continuar aqui nossa grita com a explicação. Cada uma na sua área. É, e Ô, Cris, seguindo, né? eu queria te agradecer muito essa conversa. Eu gostei muito de conversar com você, saber coisas que eu não sabia da linha de frente e do sistema público de saúde, que a gente tem muita coisa que a gente não conhece do sistema público. E você é uma defensora do SUS, foi bem-vinda aqui no GGN. E voltarmos a conversar logo, logo com alguma boa notícia, seja de vacinação, ou seja, Melhora mesmo nos números, aí uma queda nos números, com queda nos uma números. restrição maior. Vamos ver. E falou, um Quando beijo você para você. quiser falar de novo, você me avisa e a gente marca, tá bom? Bom, Obrigada fechado. pelo convite, obrigada pela conversa, e eu estou à disposição quando precisar. Obrigada, meu bem. Beijos, boa noite, boa semana e Beijo. se cuide. Tô Se cuidando, tô cuide. cuidando. Beijos. Beijo.